Oi, pessoal. Preparando aqui para mais uma live, né, do projeto Te Amamos. Aguardando o professor Paulo Quereghini. Já tem o pessoal chegando, entrando. Muito bom vocês aqui conosco. Professora Jeane, Ana Luísa, Tainá. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu creio que a gente vai ter um momento muito gostoso, um momento de muito aprendizado. E eu quero falar que é um prazer estar com vocês aqui, né? Mariana entrou agora. Que bom que você está aqui. E para nós é uma alegria, né? Do projeto Te Amamos, a gente poder estar contribuindo com essa causa, né? E hoje a gente vai falar de um assunto que para mim é um assunto que eu amo muito, né? Que é sobre autismo e atividade física. É o que eu tenho trabalhado com as crianças e tenho visto assim grandes resultados, né? Um desenvolvimento muito bacana mesmo. Eu tenho desafiado assim a vários profissionais, né, da nossa área, da área de educação física, a realmente estar mais atento para essa área, a estudar, procurar, né? Porque realmente a demanda de crianças com autismo tem crescido a cada dia, né? E eu acho que a gente precisa, assim, ter esse olhar, né? Esse olhar profissional, um olhar de amor, um olhar inclusivo e, acima de tudo, estar estudando para a gente poder contribuir, né, de uma forma bem efetiva mesmo para o desenvolvimento e crescimento, não só das crianças, né, gente? Dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, né? Eu tenho tido, assim, o privilégio de trabalhar não só com crianças, né? E eu vejo, assim, como tem sido gratificante o trabalho. E o bom é que a gente não trabalha sozinho, né? Geralmente a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. E eu vi aqui que entrou a Lu, né, da Theo Kids, a gente tem feito um trabalho bacana, em parceria, né? A Letícia também, que é profissional de educação física, psicopedagoga, também trabalha nessa área, né? A Kênia Ribeiro, que entrou aí, que é uma referência, né, em educação inclusiva. Que bom que você está aqui, Kênia, profissional de educação física também. Eu creio que vai poder contribuir com a gente, né, nessa live. Estou aqui aguardando o professor Paulo Quereghini, né, para estar conosco. E eu creio que ele já deve estar chegando aqui na nossa live. Mas, assim, enquanto isso, a gente vai trocando aqui alguma experiência, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma curiosidade, né? Vou contar para vocês, enquanto ele não chega, um pouco assim de como eu cheguei, né, nessa área. E eu falo que assim, que realmente não fui eu quem escolhi trabalhar com os meninos, né? Eu falo que eles me escolheram. E eu tive a experiência de ter um aluno. Eu fui visitar uma amiga num clube, e lá eu tive contato com um aluno com autismo, aluno de natação, e o professor que trabalhava com ele estava saindo, né, assim, não ia poder ficar mais com essa criança. Na verdade é uma criança, estava passando para a adolescência. E essa amiga minha falou: Vivi, por que você não trabalha com esse menino? Ele está precisando muito, né? Tá muito difícil, né, de achar um profissional para trabalhar com ele, mas eu nunca tinha trabalhado com autismo ainda, né? Isso há 5 anos atrás. Mas eu já sabia sobre o autismo porque a minha cunhada, Ana Flávia Teodoro, que é professora na UFG, na área de educação, na disciplina de inclusão, né? Ela fez um doutorado na UFPE nessa área de autismo e inclusão, especificamente no ensino superior. E ela estava escrevendo a tese de doutorado e a gente muito próxima da outra, e ela sempre me mandava alguns textos, né, para eu ler, e aquilo ali foi me chamando a atenção, e ela falava que achava que tinha muito a ver comigo, com o meu trabalho, porque desde a minha formação, eu sou profissional de educação física, eu sempre gostei de trabalhar nessa área, né, com a área de inclusão. Então meu estágio foi na Adfego, né, que era com deficientes visuais, e tem algumas histórias engraçadas que depois a gente pode compartilhar aqui. E então já tinha me chamado a atenção essa questão do autismo, já comecei a estudar, a ver um pouco sobre isso.
Aí o que que acontece? Quando a Ana Flávia, eu tive lá nesse clube e tudo, nesse ambiente, falou, olha, não tem professor para trabalhar com ele. Falei, bom, então nós vamos fazer uma aula experimental, né? E a partir disso, se eu achar que vai ser bom para ele, né? E bom para mim também, se eu vou poder contribuir com ele, com certeza eu vou pegar. E aí eu comecei. Ó, professor Paulo parece que tá chegando aqui, vamos ver. Deixa eu chamar ele aqui. Não pode perder a presença dele não, gente. Então tô aguardando, tá conectado aqui. Oi, Amanda, que bom que você chegou. Oi, professor. Olá, Olá, Vivi. tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Oh, que prazer enorme. Oi? Tudo bem. E aí, como é que estão as coisas? Graças a Eu Deus, estava tudo contando um bem. Tá pouco aqui conseguindo da me minha ouvir? história. Tô ouvindo. Tô um pouquinho de atraso, mas tô ouvindo bem. Vou pedir a ajuda do Tá bom. pessoal para estar dando feedback pra gente. Combinado? Eu estava aqui te Maravilha. esperando e contando um pouco da minha história, né? Como que eu entrei no autismo, tudo, né? Mas assim, e através disso, né, eu tive o privilégio de conhecer pessoas como você, né, que é um orgulho para gente, para nossa área da educação física, o trabalho que você tem feito, pautado em evidências científicas e tem contribuído muito, né? Eu recebi, professor Paulo. Peraí. Gostaria que você se Não, apresentasse. termina de contar. Termino de contar um pouquinho de você e um pouquinho do projeto. Ah, bacana. Então tá, vamos lá. E aí eu estava falando a respeito de como eu entrei na área, né? Comecei com um aluno e eu me apaixonei. Então, a partir disso, eu comecei a estudar, né? E eu vejo muitos resultados através do nosso trabalho, né? No desenvolvimento dessas crianças. E a partir disso, encontrei com algumas pessoas, né? Dentro dessa comunidade do autismo, que é a Amanda, Gabriela, a Carla e o Danilo, né? Então, aí nós formamos o projeto, que é o projeto Te Amamos, que é um projeto de acolhimento de famílias com autismo, né? É um projeto para levar informação e transformação, né? Para que as pessoas conheçam mais a respeito disso, para que as pessoas, para a gente abrir na sociedade um espaço, né? Para essas pessoas, né? Então, o projeto é nesse sentido. E aí, nós, nesse mês, né, e com essa questão do isolamento social, a gente resolveu, ó, o Danilo, é nós. Isso aí, Danilo. Bom demais você estar aqui com a gente. Então, como o nosso projeto tem, né, essa diretriz de levar informação, transformação, então nós resolvemos fazer essas lives. A live é um bate-papo mesmo, sabe, professor Paulo? Assim, com a participação das pessoas. E hoje a gente vai estar aqui tirando dúvidas e mostrando como eu, assim, pelo que eu tenho visto, o pessoal está entrando aqui, nós temos profissionais de educação física, temos profissionais de outras áreas, né? Giovana entrou agora, também é analista do comportamento, fiz um curso com ela, maravilhoso. E a gente tem profissionais de educação física, tem amigos que eu estou muito feliz de estarem aqui, querendo conhecer mais sobre o assunto. Nós temos pais, né? Então, assim, vai ser uma troca. Eu acho que eu falei, vai ser uma troca bem bacana que a gente vai ter aqui hoje, né? E eu acho importante a gente estar trazendo, e assim, um dos meus objetivos também é despertar no profissional de educação física sobre o autismo, para que ele estude, para que ele busque, para que ele faça um trabalho mesmo com consciência e um trabalho diferenciado, que vai agregar para essas pessoas, né? Então, acho isso muito importante. Então, um dos meus objetivos atuais de trabalho tem sido esse também. E a gente pensou em você, né? Você se apresentasse agora para a gente, certo? Maravilha, maravilha. Acho que tá um pouquinho de delay. Por isso que eu acho que eu vejo você Tá, sorrindo, mas o áudio ainda tá rolando. ok, sem Que problemas. bom. A gente se adapta. Vivi,
primeira coisa, aquilo que eu já te disse no dia que eu tive aí no ano passado. Foi uma grande satisfação estar contigo, grande satisfação conhecê-la, Que parabenizá-la bom. pelo trabalho que você faz e mais do que um trabalho que busca a excelência, que é o teu, você busca se preocupar com os outros, né? Com outros profissionais. Então, isso é muito legal e que Sim, tenhamos mais profissionais dessa maneira. Mas que busquem realmente aquilo que é evidência no tratamento, e não aquilo que pode funcionar, né? Aquilo que pode é, funcionar quase sempre não funciona, né? Mas para aquele que funciona, a gente tende a contar esse exemplo como regra, mas não é. Então, parabéns pelo trabalho que você faz, é, articulado aí com aspectos de direitos das pessoas com autismo, né? Promoção de cursos, então, orientações para as famílias, né? As famílias que sim, recebem logo o diagnóstico, né? Ou então entendem que as pessoas com autismo na sua família, elas precisam se agarrar em algumas coisas, né? E a tendência é se agarrar naquelas pessoas que mais cantam bola, que mais trazem soluções imediatas. Não é o caso de vocês, né? Não, vocês trazem soluções, sim, algumas soluções imediatas em termos de acesso aos direitos, né? Mas também dizer que vai ser um caminho para o resto da vida, praticamente, né? Então, é um é sentido de verdade. acolhimento e orientar a segurança nesse caminho. Então, parabéns mais uma vez. Vivi, a gente teve um grupo muito grande até, foram mais de 40 pessoas, né, que fizeram o curso. Ah, foram Houve 53 mães, pessoas. olha, Sim, mães, foi. profissionais de outras áreas. Foi uma experiência fantástica. Você teve um cuidado grande, né? Disponibilizar o material para o pessoal. Foi muito legal. Hoje eu ainda fiz uma palestra, uma live, falando sobre o exercício físico especificamente para reduzir comportamentos estereotipados, né? Então, É, a gente não vai fazer exercício esperando que vai gerar efeitos para isso. eu vou, A gente vai intervir professor, diretamente. Sim, pode falar. Pode tá falar, Vivi. falhando um pouquinho o áudio. Ah, então, eu queria. É porque tem algumas perguntas aqui, e a gente vai chegar nessa questão da importância da educação física, né, para diminuir os comportamentos estereotipados. Antes Tá. disso, eu queria que você falasse para gente, assim, chegaram algumas perguntas, e uma dessas perguntas que chegaram, e eu sei que você tem bem bacana nessa área, para você falar a respeito da questão da ponta dos pés. E eu sei que no curso você apresentou uma pesquisa para gente, né, a respeito disso. Perfeito, perfeito. Bom, o andar na ponta dos pés, ele se encaixa dentro da categoria de comportamentos estereotipados, né, comportamentos restritos e Certo. estereotipados, que se apresentam, né, desde comportamentos motores, no uso de objetos ou na A fala, fala. né? Na fala também como Uhum. comportamento estereotipado, né? Ecolalia, então tem essas características. O andar na ponta dos pés também é encarado como um comportamento estereotipado, tá? Existem alguns estudos nessa área, nem sempre são conclusivos, na maioria das vezes eles atribuem isso porque a pessoa é autista por andar na ponta dos pés, e não é o caso. Nós temos várias pessoas com autismo que não andam nas pontas dos pés, nós temos pessoas que andam na ponta dos pés que não têm o diagnóstico de autismo, né? Então não é uma relação íntima, mas o andar nos pés, por ser uma característica definidora do comportamento estereotipado, e o comportamento estereotipado define o autismo, então sim, Certo. eles têm uma íntima relação.
A causalidade, né, por que gera uma pessoa andar na ponta dos pés, existem várias discussões, né, discussões neurológicas, porém, ainda que a gente tenha interpretações neurológicas, a análise do comportamento, ela se preocupa em como os profissionais podem planejar situações de intervenção para melhorar a qualidade do indivíduo. Então, descobrir o motivo, ele só vai levar a uma solução se a gente conseguir modificar. Como nós vamos conseguir modificar um aspecto neurológico? Sim. Não vamos, né? A questão neurológica. Ninguém vai fazer uma cirurgia para isso. O que a gente tem atualmente são manipulações do próprio ambiente. Então, sim, a gente tem algumas pesquisas que são sido realizadas. Não é o modelo Exerciência que aplica essas pesquisas. A gente orienta profissionais para realizar. Uhum. Então, a gente mede, procura às vezes usar esteira elétrica para medir durante um certo tempo a pisada na ponta dos pés, e a gente manipula tipos de intervenções. Então, expõe o aluno a determinadas condições em que a gente espera que ele não vá melhorar nada. Por exemplo, ele sentado e jogando bolinha. Isso geralmente não vai dar um efeito. E a gente compara, então, se essa aula vai ter efeito em comparação a não ter a aula. E provavelmente não tem nenhum efeito. Aí a gente manipula outros tipos de intervenção, como, por exemplo, o equilíbrio, treino de equilíbrio estático, treino de transferência de peso com base instável, né, que a gente chama de equilíbrio recuperado, o equilíbrio dinâmico. E a gente tem feito essas comparações dos desempenhos pós esses treinos de equilíbrio com as situações controle, as situações que a gente está chamando aí de jogar a bolinha. E os resultados têm sido bastante promissores. Nós não temos resultados conclusivos por alguns motivos. Primeiro, porque normalmente a gente tem esses trabalhos são feitos em casa. E trabalho em casa requer uma aprovação do comitê de ética, uma pesquisa requer aprovação do comitê de ética, requer aprovação da própria família que publica esses dados, e quase nunca a gente tem isso. A gente requer um controle temporal de medir se intervenções que a gente sabe que não são eficazes, mas saber esses dados para comparar com a intervenção, e a família sempre nos pressiona para trazer logo a solução. Então, a gente tem alguns bons resultados, mas eles não são publicáveis, infelizmente. Mas nós temos três alunos, um de Recife, um daqui de Fortaleza e um outro, agora não me lembro, eu acho, de São Paulo, que eles estão se propondo a fazer a pesquisa especificamente para isso, o seu TCC e a especialização para trabalhar com isso. Então, talvez esse ano a gente já tenha dados conclusivos de que o treino de equilíbrio dinâmico e equilíbrio recuperado gerem efeitos para aumentar a pisada típica para aqueles alunos que com pisada a gente chama pisada equina, né, ou pisada na ponta dos pés, tá? É importante dizer, Vivi, que nesses casos a gente já testou que a pisada não é por outro motivo, como por exemplo o encurtamento muscular. A gente testa o pezinho da criança, né? Eu ia falar essa questão. E ele tem a musculatura vai, tá? O problema é quando você tem uma musculatura do pé que limita. Aí esse não é o caso. Mas a grande maioria das vezes, os tratamentos com botox, com alongamento muscular, né, que são muito invasivos, quase nunca geram sucesso, né? Mas é importante. Tanto esses, né, quanto os tratamentos que a gente faz, requer que o aluno tenha a musculatura típica. Certo. Professor, mas é importante falar que essa pisada precisa ser corrigida, né? Porque ela não é devido ao encurtamento muscular. Mas se não trabalha isso, pode gerar um problema para essa criança, inclusive nesse encurtamento, né? Então, pode. essa questão da... O bacana de você a gente tem que pensar para quê? Pode falar. Levanta o braço. Esse delay está atrapalhando tudo.
Ó, então é o seguinte, eu falo que a gente precisa trabalhar essas questões. E eu achei bacana que você tocou num ponto sobre a pesquisa, né? Porque eu tenho ouvido, assim, algumas lives, né? Então, assim, a educação física, eu tenho lido alguns artigos, mas, assim, mais artigos de fora, né? Falando sobre essa questão da educação física na intervenção de pessoas com autismo, né? Dos benefícios. São poucas pesquisas, devido a esses fatores que você comentou. Então, é importante a gente estar trazendo essas informações para outros profissionais, para os pais, para que a gente continue trabalhando e pesquisando, né? E por isso que é importante um trabalho organizado, né? Um trabalho estruturado e um trabalho que é isso que você tem feito desses protocolos, né? O porquê desses protocolos, os protocolos que a gente tem de registro, né? Durante as intervenções, durante as aulas, né? Durante as terapias. Então, isso aí é muito importante, a gente vai poder falar sobre isso também, né? Teve uma pergunta aqui agora, eu tinha noção... Pois não, pode falar. Só um pouquinho. Antes da gente avançar, como é que a gente acha, né, pesquisas que falem sobre isso? Então, o termo em inglês é to walking. Então, T-O-E, toe, walking, de andar, tá? Andar na ponta dos pés. Se a gente usar esse termo, a gente vai perceber que existem, sim, algumas pesquisas que trabalham com isso, mas quase nunca a gente tem intervenções que busquem saber se os resultados são em curto prazo ou em longo prazo. Então, é fundamental que a gente tenha mais pesquisas nessa área. E uma outra coisa que é fundamental, quando a gente pensa que a gente precisa intervir nesse sentido, a gente precisa intervir por quê? Qual é o tipo de comprometimento que vai gerar para esse indivíduo? Então, se alguém andar na ponta dos pés na fila do banco, na fila do pão, em princípio isso não traz nenhum tipo de comprometimento. As pessoas vão rir, pois que a gente aprenda a lidar com pessoas com diferenças. Então, não necessariamente isso vira alvo da intervenção. Assim como o comportamento estereotipado não precisa necessariamente ser alvo. Ele só vai ser alvo se ele gera comprometimentos diretos para o indivíduo na sua participação efetiva na sua sociedade, né? Então, agora, se isso gera uma dor na perna onde o menino não consegue dormir, ou então ele não consegue fazer gestos motores que são necessários para o seu processo inclusivo. Então, aí, nesse sentido, é fundamental a intervenção. Certo, muito bom. Aí eu acho que isso está ligado também ao que a gente vai falar, né? Sobre a questão dessa estruturação da intervenção, né? Do planejamento. O porquê Perfeito. Dessa atividade, né? Quais são os objetivos da intervenção? Onde eu quero chegar com essa atividade física, com esse trabalho que eu estou fazendo com essa criança. Teve uma profissional que perguntou aqui agora, ela falou sobre a questão da educação física relacionada com a psicomotricidade, né? Se a educação física adaptada, ela usou essa palavra, tem alguma relação com a psicomotricidade. Antes de falar sobre isso, eu acho que é importante a gente falar, para quem está com a gente aqui, o que é a educação física adaptada, a educação física especial, né? Tem algumas diferenças aí, então acho que seria importante a gente estar tratando sobre isso. Eu vi que você falou muito bem a respeito disso, eu gostaria que você falasse para o pessoal que está com a gente aqui agora a respeito disso. Beleza. Quem assiste a minha live já deve estar de cabeça cheia de ouvir essa explicação, mas a gente tem muitas pessoas aqui que estão talvez vendo pela primeira vez. Então eu vou tentar trazer uma explicação sucinta, tá? O ideal dentro do contexto de educação física é que a gente tenha a educação física inclusiva, que na verdade o termo deveria ser educação física. É que historicamente algumas pessoas, em geral com deficiência, mas também com outros tipos com outros comprometimentos, eles foram segregados ou excluídos desses contextos de prática esportiva, prática de exercício físico, né? Por diversos fatores, historicamente. Por conta disso, no Brasil, a gente pode ter o marco da Constituição Federal, mas a gente tem várias
os movimentos sociais de processo de absorção dessas pessoas com deficiência e pessoas com transtorno dentro do ambiente de prática de exercício físico. E aí esse processo é chamado de inclusão. Então, a educação física inclusiva, na verdade, é a verdadeira educação física, onde a gente tem aulas para pessoas, quaisquer que sejam as características, com atraso ou não atraso, com comportamentos típicos e comportamentos atípicos, atendidos no mesmo contexto, no mesmo ambiente. O momento mais claro para isso é o ambiente escolar, educação física escolar. Então, os objetivos, sim, né? Os conteúdos são comuns, o ambiente de atendimento é comum, mas as metas de ensino e as variações são particularizadas. Para alguns alunos, mais ajuda, para outros alunos, mais dificuldade, para que todos eles avancem naquele conteúdo comum o máximo possível. A gente chama isso de equiparação de oportunidades. Então, a gente chama isso de educação física inclusiva. Por conta de, historicamente, algumas pessoas estarem fora desse atendimento coletivo, no ambiente coletivo, elas acabaram sendo atendidas em outros contextos. Seja para objetivos esportivos, seja para objetivos de prática de exercício físico. E, no entanto, para adequar essas atividades para esse grupo, tinham que haver algumas adaptações, sejam materiais, seja de regras, sejam de estrutura de organização daquele ambiente. E esse formato de atendimento com adaptações em comparação ao que é a educação física inclusiva, deu-se o nome de educação física adaptada. Então, por exemplo, o basquetebol em cadeiras de rodas, a natação para pessoas com nanismo, o goalball, o voleibol sentado, né? E a gente tem também modalidades esportivas para pessoas com autismo. Então, em geral, existem um sistema mais organizado e rotineiro da realização, né? Os mesmos materiais, as mesmas regras, poucos ruídos. Então, geralmente se faz adaptações. E aí, hoje em dia, a gente tem também, na educação física adaptada, o personal trainer que trabalha com isso. Normalmente se tem o personal trainer que trabalha com isso porque às vezes o aluno não tem um bom aproveitamento no ambiente escolar, né? Então, como ele às vezes não consegue participar no ambiente escolar, a família contrata um outro profissional para fazer adaptações para ele fazer aquele objetivo. Então, a educação física adaptada, ela é basicamente os mesmos objetivos da educação física escolar, para ensinar equilíbrio, para ensinar coordenação motora, para ensinar ritmo, para ensinar modalidades esportivas, para ensinar enfim, todos os conteúdos que são típicos da educação física, mas de uma maneira adaptada. Por exemplo, se você quer ensinar tanto no ambiente escolar quanto no ambiente de educação física adaptada, você quer ensinar o aluno a brincadeira de pique-pega. Mas o aluno, por conta do seu diagnóstico, ele tem intolerância a contato físico. Tá? Então, eu dou sempre esse exemplo. Então, como é que você pode fazer para que ele possa participar do pique-pega? Você pode ou colocar uma roupa para que ele não toque no próprio corpo do indivíduo, fazer uma adaptação material, ou então você pode colocar fitinhas em quem pega, tá? Em quem na verdade, quem está fugindo, para que quem pega não precise tocar no corpo do outro, arranque a fitinha. Você está fazendo uma adaptação. Você está fazendo uma adaptação com o objetivo de ensinar o pique-pega. No entanto, se o aluno tem o comprometimento de tocar, quanto mais você expõe ele ao jogo com a fitinha, maior a probabilidade de jogar, mas menor a probabilidade de ter a oportunidade de ensinar ele a tolerar contato físico. Quem que vai ensinar ele a tolerar contato físico? Um outro aluno com dificuldades de tolerar ruídos. Então, na escola ou no personal trainer, você pode colocar um fone de ouvido. Ele vai participar melhor na aula da escola, ele vai participar melhor no personal trainer. Mas quem é que vai ensinar ele a tolerar ruídos? Porque isso é importante na vida. Tem um aluno, terceiro caso, um aluno que não tolera mudanças de rotina. Então, na escola, você mostra para ele uma rotina muito bem estabelecida, mantenha sempre a mesma sequência, é mais provável que ele participe. Se você contrata um personal trainer para trabalhar com educação física adaptada, ele monta uma rotina padrão,
e ele segue melhor. Muito bem. Quem é que vai ensinar esse aluno a tolerar mudanças de rotina? Então, ensinar a contato físico, ensinar a tolerar ruídos, a tolerar mudança de rotina, alguém precisa ensinar. Na educação física adaptada, se a gente estiver fazendo essas adaptações, a gente tem menos oportunidades a isso. Para isso, quem normalmente faz? O fono, o TO, o psicólogo, mas o profissional de educação física também pode atuar nesse perspectiva, com o objetivo dessas características que são definidoras do autismo. Para isso, a gente não pode chamar nem de educação física inclusiva e nem de adaptada. Então, o nome que se tem chamado é de educação física especial, que vem da área de educação especial. Então, o objetivo da educação física especial é, via exercício, como ferramenta, o exercício físico, mas com o objetivo específico de tratar aquilo que aquele indivíduo tem como comprometimento. Não é restrito ao autismo, é restrito a quaisquer... É amplo para quaisquer pessoas que tenham algum tipo de comprometimento social, comunicativo, motor ou intelectual. Sim, aí, nesse caso, a gente usaria a educação física, como eu te falei, como um meio, né, para poder trabalhar com essas crianças. Agora, aí a pessoa pode perguntar para a gente, qual que é a melhor? A educação física especial, a educação física adaptada? O que seria melhor? Pode vir essa pergunta aí. Eu tenho uma opinião a esse respeito, assim, mas eu gostaria que você colocasse isso para a gente. Olha, você não vai ter essa resposta minha. Qual que é a melhor? A melhor é aquela que serve para resolver o problema da família, né? Se o aluno não participa da escola, exatamente, não tem a melhor. Existe um melhor esporte para o autismo? Não tem, né? Então, não tem receita, a ideia é né, que, professor? em geral, não tem. Historicamente, a educação física adaptada, ela veio porque o aluno não participava da educação física inclusiva. Se ele participa da educação física e tem inclusiva e tem um resultado efetivo, não tem por que ele participar da educação física adaptada. Se ele participa de um futebol coletivamente, não tem por que ele participar de um grupo só de pessoas com autismo para o futebol. Se ele participa lá, né, em outros lugares. Agora, na educação física inclusiva, a gente está fazendo adaptações. Alguém precisa ensinar ele a fazer contato visual, a esperar, a fazer atenção compartilhada, que é olhar para a mesma coisa que outros estão falando, a esperar a sua vez na hora de falar, a iniciar uma interação, a saber se comunicar sem se morder, sem se bater nos outros. E o profissional de educação física pode fazer isso. Aí, o objetivo ele pode ser ensinar habilidades sociais, pode ser ensinar habilidades intelectuais, matemáticas, português, pode ser ensinar habilidades comunicativas, de interação, e também pode ter habilidades motoras. Lembrando que o autismo não tem no seu definidor um comprometimento motor. Mas alguém pode falar, mas eu conheço várias pessoas com autismo que têm atraso motor. O atraso motor, em geral, no autismo, ele tem por conta do atraso social e comunicativo. Quanto mais atraso social e comunicativo o aluno tiver, menos oportunidades ele tem de se expor ao desenvolvimento motor. Né? Então, diretamente ligado. Exatamente. Então, é isso aí. Então, não tem o melhor. Mas o que você acha? Assim, que o melhor é o que atende a demanda do aluno. Que o importante é a gente conhecer esse nosso aluno, saber das necessidades dele, né? Qual que é a demanda que ele tem, maior que foi o que você falou aí, e desde que seja um trabalho, porque assim, geralmente eu trabalho com equipes multidisciplinares, com outros profissionais, né? Então, com o TO, tem fisioterapeuta na equipe, tem o psicólogo, são vários profissionais que tem naquela equipe. E eu acho que a equipe tem que estar em comum acordo, né? E trabalhar de uma forma muito consciente com esse aluno, com essa criança, com esse cliente nosso, né? E ver o que é melhor para ele. Eu gostaria de compartilhar um caso que a gente teve aqui, porque tem muito a ver com essa questão que você falou da questão motora. Eu recebi uma criança com mais ou menos 9 anos e estava tendo um problema seríssimo de comportamento na escola, na aula de educação física, na questão do futebol, né? Mas, na verdade, ele não tinha comprometimento motor.
a questão ali era uma questão mais comportamental dele ter pouca tolerância à frustração. Então, se a bola não chegava até ele, ele não conseguia fazer o gol, ali ele já se desorganizava e agredia, mas era uma questão mais comportamental do que motora. E ele veio para a gente, essa criança veio para a gente trabalhar com ele. E no trabalho, então eu já sabendo de tudo isso, a gente já conversou com a equipe, mas isso impedia ele de desenvolver, de trabalhar melhor as habilidades motoras dele, né? Então, porque ele já se desorganizava e ele não tinha oportunidade. Então, a gente começou a fazer um trabalho com ele e é impressionante, é gritante como essa criança cresceu, desenvolveu na área, em relação à área social, habilidade social e habilidade motora. E ainda a gente descobriu o talento nele, que hoje ele joga basquete com excelência. Na verdade, ele veio para nós pelo futebol. Mas aí nós começamos a trabalhar algumas coisas nele, ele teve o gosto pela atividade física, e através dessa intervenção a gente conseguiu trabalhar a questão comportamental com ele, né? Dele saber esperar a vez dele saber que nem sempre ele vai ganhar, dele ter essa tolerância à frustração, e ainda ele ter esse gosto pela atividade física. Então, e com ele, nós trabalhamos o quê? Um pouco mais da atividade adaptada com ele, né? Mas com os princípios comportamentais. Então, assim, o importante é isso. Mas por como que a gente consegue fazer isso? A partir do momento que você tem ciência do que você está fazendo ali, que você está junto com a equipe, que você consegue falar no mesmo nível com essa equipe, né? E muitos pais procuram a gente por motivos diferentes, né? Então, tem pai que procura a gente para trabalhar com a criança ali, uma questão de tônus, né? E, de repente, o pai chega com uma demanda, mas aí você vai fazer uma linha de base daquela criança, né? Uma avaliação, e vai analisar o que realmente aquela criança precisa junto com a equipe e desenvolver esse trabalho. Então, eu penso dessa forma. Exato, exato. Vivi, tem mais algumas perguntas aqui. Perfeito. Eu acho que tanto para trabalhar quanto na educação física adaptada, quanto na educação física especial, são caminhos diferentes, estratégias diferentes, objetivos diferentes, mas eles devem estar coesos com os objetivos analíticos da equipe. A gente tem muitos estudos que dizem que uma equipe eclética, equipe que trabalha com várias abordagens diferentes, elas não são eficazes. Às vezes as pessoas falam, mas eu vou colocar nessa terapia, na outra terapia. Às vezes mais atrapalha. A literatura tem dito isso. Às vezes é melhor você ter menos profissionais ou menos terapias, tá? Com os objetivos coesos. Então, é melhor olha, o multidisciplinar, às vezes o atendimento de um profissional pode atrapalhar no outro. Parece estranho isso. Mas se eu tenho, por exemplo, um procedimento de redução de comportamentos problemas, e a intervenção, usando um termo técnico aqui, é colocar em extinção o comportamento desse aluno e reforçar outras respostas. Um exemplo clássico, o menino que todo mundo que ele encontra, ele fala, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E espera com que a outra pessoa fale. Né? Oi, tudo bem? Fica conversando com os outros, né? Então, o falar oi, tudo bem é um problema? Não, desde que seja a primeira vez que você vê a pessoa. Mas se a pessoa está com uma pessoa, ela vai tomar água, volta, você fala oi, tudo bem para ela. Cruzou com outro, oi, tudo bem. A pessoa está limpando o chão, não está dando tempo correndo, oi, tudo bem. As pessoas não podem parar para fazer isso. Então, você precisa, dependendo da intervenção, colocar em extinção essa resposta, não é ignorar, é propositalmente não dar atenção para aquilo que você quer e ensinar ele a emitir uma outra resposta para ganhar atenção. Piscar o olho, cumprimentar. E aí, como é que você vai num segundo momento, né? E aí, como vai seu trabalho? Você está cansado, né? Puxar um papo de outra maneira. Então, se você tiver um profissional que fica o tempo todo reforçando o oi, tudo bem, a cada vez, 12 vezes na aula, esse profissional era melhor que ele não tivesse ali na equipe, porque ele não somente não vai ajudar, mas ele vai desacelerar a intervenção com os outros. Então, uma intervenção eclética, ela não é legal. Então,
adaptada ou especial, se ela for trabalhar, a ideia é ter os objetivos da intervenção, e a gente chama isso de plano de intervenção individualizado. Para isso, você tem protocolos para isso. Então, no seu caso, aí você está falando de trabalhar na educação física adaptada, que é trabalhar com o aluno a tolerar a frustração. Você não vai jogar um futebol com 40 crianças, desculpa, com 20 crianças, parece que eu esqueci a quantidade de futebol, né? Sim. Com 22 crianças, né? E aí um monte de zoada, é uma exigência muito grande para ele. E se ele souber tolerar numa frustração, numa brincadeira que ele gosta, e se ele souber tolerar, ele pode continuar na brincadeira que ele gosta. Se ele começa a fazer isso, você começa então a colocar outras modalidades que exigem um pouquinho mais de tolerância, de frustração. E não naquele grau exagerado, com um monte de crianças que podem fazer bullying com ele. Então, isso é planejamento da intervenção, independente se é educação física especial ou adaptada. Mas aí passa de multidisciplinar para interdisciplinar. Se é interdisciplinar, quer dizer, tem objetivos comuns, cada um fazendo na sua área. Exatamente. Isso é muito importante, assim, e a gente vê que é possível, né? Você fazendo a intervenção adequada, com os profissionais capacitados, né? Com coerência, eu vejo muita angústia das mães. Eu estou vendo aqui algumas mães falando, né? Meu filho não participa da educação física, por questões até de atraso motor, ou por essas questões de sensibilidade, né? Mas a gente que está na área, que tem feito esse trabalho, a gente sabe que é possível, né? Às vezes tem aquela questão, professor Paulo, que você falou no começo, que não é algo assim, né? Pode ser que não seja rápido. Mas o que eu falo que é importante é a gente não desistir. É a gente persistir, né? Se você sabe que está no caminho certo, fazendo da forma correta, né? E a partir disso, os pais, a família, quando elas veem esse trabalho pautado nessa seriedade, eles vão tendo confiança, né? E vão trabalhando junto com a gente e também tendo essa espera, porque é possível. É fácil, gente? Não é fácil. Mesmo porque assim, essa questão da inclusão, né, na educação, daria para a gente fazer outra live. A gente poderia fazer uma live só de inclusão e educação física. Se vocês quiserem, podem colocar aí para a gente seria um outro tema. Mas é possível, viu? A Tati colocou, né, que o filho dela perde muito por isso. E aí, Tati, você colocou que ele tem algumas questões motoras, né? Então, talvez tivesse que trabalhar isso com ele antes, né? Seria um pré-requisito, a Carla falou sobre isso. Tem pré-requisitos para fazer determinadas atividades. Então, não vou colocar meu menino lá, como o professor Paulo falou, no meio de um jogo de futebol, se a criança dá 2 passos e cai, né? Então, tem que trabalhar a questão do equilíbrio, a questão do tônus, as habilidades motoras, né? As habilidades fundamentais com ela, para depois ela partir para isso, né, professor? Então, assim, tem uns passos a serem cumpridos. Tem aqui uma pergunta, professor Paulo. Nunca é demais. É verdade. Empatia nunca é demais. A gente precisa... Pode falar, desculpa. Não, eu gostei desse negócio. Fala aí. Que eu concordo. Empatia nunca é demais, né? Não cabe a gente falar se sentir a dor da família para dizer para a família manter ou não o aluno no ambiente escolar onde ele está sofrendo, né? Por não conseguir certos desempenhos, a gente não sabe. Agora, se a gente estiver pensando no papel de gerar oportunidades de ensino, se esse aluno não está no ambiente da educação física escolar, a gente não consegue identificar quais são os problemas que a gente precisa intervir. Então, de alguma forma, ele estando na educação física escolar, eu posso ir até lá e nós temos protocolos específicos para isso, eu mostrei no curso. A gente tem um protocolo para identificar quais, em que grau, quais tipos de dificuldades e em que grau estão essas dificuldades, para que isso seja o objetivo na educação física especial da intervenção. Então, a gente faz intervenção, a gente volta para a escola para observar se houve mudanças, e a nossa decisão de manter o procedimento ou não, não é porque a gente simplesmente acredita na gente. Os dados vão mostrar. Então, se os dados estão na nossa intervenção, está gerando efeitos para o processo inclusivo desse indivíduo, então a gente pode manter esse procedimento.
a gente fez a intervenção e os resultados são os mesmos, nós abandonamos o procedimento e planejamos Exatamente. outras intervenções com isso. A gente não tem apreço, não tem apego, melhor dizendo, apego à nossa vontade de que funcione. A gente fazer exemplos aqui de algumas estratégias, a gente precisa registrar dados e construir gráficos que sinalizem em que momento, né? Aqui não está um exemplo, mas é só um gráfico, que sinalize os efeitos das nossas intervenções. Sem isso, o máximo que a gente pode chegar é achar que a nossa intervenção é boa, tá? Sem registro, sem controle da nossa intervenção, o máximo que a gente pode fazer é achar e esperar relatos dos outros que é bom. Se a gente tiver dados como esse, a gente pode dizer que é ou não é eficaz o nosso trabalho. Eu gosto muito, eu vendo a live do Dr. Hélio, né? Ele até fez uma live com a gente aqui no projeto. E às vezes o profissional chega, nossa, seu filho melhorou demais. Tá, melhorou o quê? Melhorou quanto? Melhorou onde, né? Então, como que eu vou poder mostrar isso para essa família? E como que a gente vai saber que vai continuar por esse caminho ou não continuar por esse caminho, né? Professor, a Amanda, eu quero registrar aqui a presença do professor José Gorla, né? E ele colocou aqui para gente que ele coloca o laboratório dele, da Unicamp, à disposição para as pesquisas, né? Então, assim, estou muito feliz com essa palmas para ele, né? Muito obrigada. E nós vamos, sim, estar trabalhando nesse sentido para produzir mesmo as pesquisas para que ajudem essa comunidade, né? E a Amanda também fez uma pergunta se os pais... Esse livro é dele? É o livro do professor José? É dele. Bacana. Isso. Amanhã eu vou estar com ele. Muito bom. É uma referência para a gente, nós vamos ter o curso nós vamos ter o curso amanhã às 7 horas, né? Sobre o KTK. E às 6h15, eu e eles nos reunimos para falar sobre isso. Então agora ele já está antecipando aí cenas dos próximos capítulos, né? Dando spoiler dos próximos projetos que a gente vai ter. Quero participar da pesquisa. Muito bom. E a Amanda perguntou aqui também se os pais podem liberar, né, assim, os filhos para participarem desse estudo, dessa pesquisa, né? Eu sei que tem muitos pais que vão se disponibilizar, né, para estar junto com você, junto com a gente nesse trabalho. Acho que pode, a gente precisa. Acho que talvez o primeiro passo é colocar o dia a 48 horas do dia, ter mais gente à disposição. Não, brincadeira. Eu acho que o mais difícil, como eu moro em Fortaleza, mas eu não atendo nenhum aluno em Fortaleza, meus atendimentos, as clínicas que eu supervisiono, são todas fora. De Natal, São Paulo, Campinas, Juiz de Fora, e profissionais espalhados por vários lugares. Espírito Santo, a Beth está aqui, né? Pessoal de Rondônia, então Curitiba. A gente tem que treinar esses profissionais para fazer isso. As famílias podem contratar diretamente o modelo Exerciência. A gente treina o profissional de educação física para fazer esse programa com seus filhos. Se o profissional de educação física também quiser contratar esse serviço, ele também pode fazer isso. A gente orienta esse profissional para fazer isso. Se alguém aqui é responsável por uma clínica, também pode contratar para a gente treinar esses profissionais. A gente não tem muitas vagas, mas é possível ainda. Mas tem que replicar isso aí, né? E assim, vale a pena, pessoal. Já tive a oportunidade de participar de um curso com o professor Paulo e vale muito a pena, né? Eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas e ir replicando esse conhecimento, né? Porque a demanda a gente sabe que tem sido muito grande, né? A Marlene está aqui, é uma querida, ela luta muito por essa causa também, falando que o filho dela, né, o Igor, encontrou no esporte uma grande ferramenta de inclusão, né? Então a gente fica feliz em ouvir isso também, né, professor? Muito bom, muito bom. É aquilo, o aluno que apresenta habilidades e se expõe ao esporte, o esporte ele pode ser muito benéfico nesse caso, mas o esporte também pode, da forma como ele for aplicado, ele também pode ser prejudicial.
tem vários exemplos de pessoas que na educação física escolar foram expostos a situações inconvenientes que criaram trauma de fazer esporte na vida. Então, não é o esporte que transforma, é como é feito o esporte. Não adianta, se você pegar para um aluno que tem comprometimentos sociais e colocar ele num esporte que exige habilidades sociais, é como se você estivesse colocando alguém que nunca fez aula de alemão para fazer na turma avançada. Ele vai sair louco, nunca mais vai querer fazer aula de alemão, porque é uma exigência muito grande. Fala, não vou entender nunca isso. Então, você só normalmente não ajuda, como atrapalha o histórico daquele aluno. Então, não é um esporte, não existe um esporte melhor, mas a forma como você estruturar as condições de ensino para aquilo. Sim, por isso que a gente está aqui trazendo essas informações, né? Esse conhecimento, e por isso que, mais uma vez, eu chamo a atenção para a formação do profissional de educação física, que vai trabalhar não somente com pessoas com autismo, né? Mas com outras deficiências também. E a gente também alerta os pais, né, para que estejam atentos a essa questão, porque se a pessoa não tiver apta, não tiver esse conhecimento, em vez de ajudar, atrapalha, né? Mas, então, assim, é muito importante, porque no curso de formação, na minha época, então, eu não tive, assim, praticamente nenhuma disciplina sobre inclusão, deficiências, né? Mas como eu sempre gostei muito, desde que eu buscava, né? E tive bons professores, então eu consegui esse conhecimento. Hoje a gente já tem muito mais acesso, né? Mas não como a gente gostaria ainda. Então é muito importante procurar. Por isso que eu gosto muito de estar trazendo você, falo de você, falo do seu trabalho, porque eu sei que é um trabalho pautado realmente na ciência, né? Um trabalho pautado em realmente muito estudo e que eu vejo que tem ajudado muitas pessoas. Principalmente porque, assim, dentro do autismo, é muito amplo, né? Então, a gente vê um autista leve, moderado, severo, e a forma que a gente trabalha com um não é a mesma forma que trabalha com o outro. E essa amplitude que tem no autismo, eu vejo que tem no esporte também. Porque é a pergunta que nós levantamos aqui, qual que é o melhor esporte? Né? Porque falar esporte, mas qual esporte? Né? Em que contexto? Para qual aluno? Para qual criança, jovem ou adolescente, né? Então, isso aí é muito importante a gente chamar a atenção das pessoas para isso também, né? Perfeito, perfeito. Vamos ver, tem mais algumas Lembrando, perguntinhas a natação, aqui. por exemplo, que é bastante... Professor, nós A temos... natação, que é bastante defendida... A natação, que é bastante Sim. defendida, né, por muitos profissionais, ela gera oportunidades para se ensinar um monte de coisa, segmento de instrução, atenção compartilhada, imitação, além de habilidades de capacidades cardiovasculares. No entanto, a forma como ela é exposta, ela também não permite o desenvolvimento de outras habilidades que são importantes para o autismo, como, por exemplo, habilidades sociais, Sim. habilidades... Uma parte das habilidades comunicativas é possível, né? Mas habilidades básicas de aprendizagem, nem sempre você consegue trabalhar no ambiente natural, especialmente da piscina, que tem o tempo todo estímulos de preferência do indivíduo. Porque, às vezes, você precisa ensinar o indivíduo a tolerar situações como nós, né? Às vezes está caindo a internet, está caindo, faz um barulho. A gente precisa tolerar isso e seguir a nossa vida. Então, a gente precisa expor e ensinar o aluno também a tolerar essas situações que não são totalmente de interesse dele. Sim, é muito importante. Mas em relação a essa questão, quando o profissional está capacitado, ele consegue, às vezes, reverter até essa questão do ambiente, porque, às vezes, a natação, ela, às vezes, para um indivíduo, né, ela se torna um ambiente propício. Ele tem uma certa dificuldade muito sensorial, muito grande, e ali na piscina, com a água, ele pode acalmar. E se o profissional souber aproveitar isso e fazer uma natação adaptada, né? E trazer outros conhecimentos, pode ajudar. Então, sempre volto nessa questão.
tem que estar preparado, tem que estar estudando para poder realmente contribuir com essas pessoas, né? E assim, mesmo porque, professor Paulo, o que acontece? Os meninos, né? Eu falo os meninos, meus meninos e as meninas. Então, o que acontece? Eles têm um tempo muito curto, muito reduzido. Eles fazem muitas atividades. Então, o pai deslocar, gastar esse tempo, investir dinheiro ali e não ter esse retorno é muito ruim, né? Porque ele poderia estar numa atividade que ele poderia estar sendo mais proveitosa para ele, né? Então, a nossa responsabilidade, enquanto profissionais de educação física, para trabalhar numa educação física adaptada, numa educação física especial, é muito grande, né? Perfeito, perfeito. E você está me fazendo lembrar agora, né, que duas coisas. Normalmente, essas terapias que a gente trabalha com objetivo com essas intervenções em educação física com objetivos terapêuticos, elas entram dentro da terapia ABA. Então, no plano de saúde, quando contrata o ABA, se a educação física estiver seguindo esses princípios que a gente está aqui trabalhando, então é uma terapia ABA. É aula de educação física dentro da terapia ABA. Tá? Então, isso se encaixa. E a segunda coisa que me faz lembrar, em termos de aproveitamento do tempo, é agora em tempo de Covid, em tempo de isolamento social. A gente tem feito, sim, as orientações muito eficazes para que os pais apliquem essas intervenções. Não é uma... Opa, travou? Não é uma... Opa, vai. Voltou. Vai ou não vai? A gente tem treinado os pais, né, via as instituições, as clínicas. Eu tenho treinado os profissionais de educação física para fazer o trabalho lá dentro das residências. Então, a gente investiga quais são os materiais, qual é o melhor espaço, orientação para o pai de qual é a atividade, ensinar uma rotina. Não é uma situação simples, tá? Não é uma coisa, mas a gente tem conseguido muito sucesso se baseando em evidência. A gente não tira isso da cabeça, não inventa essas coisas, tá? Mas tem sido muito bem sucedido o nosso trabalho. Professor Paulo, acredita que nosso tempo está acabando, né? E a gente ainda teria muito mais coisa para falar. Eu gostaria de deixar a live salva. Eu poderia sair, salvar e a gente voltar, porque eu gostaria muito que você falasse a respeito desses protocolos, né? Que você tem desenvolvido, que eu acho que é muito interessante. E o pessoal está perguntando a respeito do curso de amanhã, do KTK, com o professor José Gorla. Pode entrar em contato, né, com o Modelo Exerciência ou comigo, através do projeto Chamamos, de Viviane Braga, que a gente passa as informações. Eu não sei se tem vaga para esse ainda, mas se tiver turma, ele pode abrir uma nova turma, né, um curso online. O pessoal está perguntando se o curso é online sim. Então, a gente pode encerrar e voltar novamente? Pode ser? Combinado. Para eu salvar aqui, tá? Pessoal, não vai embora não, a gente já volta, hein? Voltamos. Esperar o professor Paulo voltar, né? Aqui com a gente. Ele entrar. E muito feliz mesmo com a participação de todos vocês aqui. Eu creio que foram momentos de grande aprendizagem, né, pra gente. E algumas perguntas eu não consegui responder aqui, né, todo mundo, para todos. Mas a gente vai estar à disposição de vocês, me coloco à disposição, creio que o professor Paulo também, no que a gente puder estar contribuindo, ajudando, né? Algumas pessoas falaram a respeito de treinamento em escola. E aí, joia? Professor, eu estou falando aqui que a gente não conseguiu assim, responder. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Sim? Que bom. Tô falando, tiveram muitas perguntas, a gente não conseguiu responder todas as perguntas. O pessoal falou sobre treinamento em escola, né? Para que as escolas estejam preparadas. São vários projetos, mas agora eu gostaria que você falasse para a gente um pouco a respeito do seu trabalho
e desses protocolos que você tem desenvolvido, né? Você já falou que se pessoas estiverem interessadas, podem entrar em contato, né? Lá pelo Modelo Exerciência, não é isso? Instagram? Isso, perfeito, perfeito. Nós temos o perfil no Instagram e no Facebook, Modelo Exerciência. Ótimo. E a gente tem prestado cursos, feito cursos presenciais. A gente tem feito só, por enquanto, só o curso de Educação Física Especial, porque quando a gente começou, houve muita procura e a gente praticamente já não tinha mais final de semana para fazer outro curso. Agora o isolamento social acabou com tudo, até com esse curso. Então a gente está acumulando para setembro, outubro, novembro e dezembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, os cursos acumulados desse ano. E a gente também, além desses cursos, tem um curso que a gente está programando, está preparado já, mas é preciso datas para ele, que é o de Educação Física Escolar, com ênfase no autismo. E aí sim, então, para o profissional de Educação Física que tem um aluno com autismo, ele não vai dar aula para a pessoa com autismo, mas como é que você dá aula para todos, fazendo adequações em termos de objetivos, de materiais, de plano de ensino, para esse aluno atender aos mesmos conteúdos e no mesmo ambiente, certo? Então, isso é um outro curso. Além disso, a gente presta supervisão para famílias, para profissionais, para clínicas. Isso. Então, essas 3 categorias a gente também presta supervisão e a gente tem, na medida do possível, tentado produzir conhecimento, pesquisas, escrever sobre isso e, nesse contexto, protocolos de avaliação e de ensino. Então, um deles eu falei já, que é o do ambiente escolar. A gente tem entrevistas que vão definir prioridades da intervenção para o aluno. São 7 folhas. Né? O profissional não precisa dominar nada de análise do comportamento. São uma terminologia bastante simples, que levanta, que identifica o que é a prioridade da intervenção. Né? A gente tem alguns protocolos para avaliar aquilo que são aspectos motivacionais para o aluno. Então, protocolos de avaliação daquilo que a gente vai organizar no ambiente para motivar o aluno a fazer exercício físico. A gente chama isso de avaliação de preferências, existem vários deles. Existe um para identificar os motivos que levam o aluno a apresentar comportamentos, problemas. Então, por exemplo, tem esse aqui que é o de avaliação funcional, que eu não sei onde é que está. Mas ajuda a avaliar os motivos, né, as funções de comportamento problema, que vão ser alvo da intervenção. E agora, mais recentemente, a gente tem feito outros protocolos que podem ser respondidos diretamente pelo celular. Né? Então, isso tem sido o grande impulsionamento aí do nosso trabalho nos últimos dias. A quarentena rendeu, tá vendo? A olheira tá gigante. Teve um lado bom. Tá vendo, gente? Tem que ver o lado bom também, né? De tudo. Eu tenho aproveitado muito esse tempo também para estudar, para rever programas, né? Então, formas de fazer os programas também, de avaliação. Isso é muito bacana. O seu material ajuda muito, muito. Você compartilhou com a gente alguns artigos, né? Livro. Então, assim, eu quero te agradecer também por isso, né? Por a gente ajudar a trilhar esse caminho e desafiar as pessoas a fazerem isso também, né, professor? Perfeito, perfeito. E, então, o pessoal, assim, que tem... O pessoal que tem perguntado aqui pode entrar em contato com você através do Instagram ou do Face, Modelo Exerciência, né? Tem previsão de algum curso online seu, do Modelo Exerciência? Eu gravei no ano... Já, tem. Eu gravei no ano passado um curso que vai ser oferecido, um curso de curta duração pelo CBI of Miami. E ele é muito semelhante. Na verdade, é um curso reduzido daquele presencial, que é o de Educação Física Especial. Então, ele já está. Mas, como a gente não sabe ainda como é que vão ser o futuro, né, das nossas relações sociais,
Eu acabei de comprar câmera, comprar as coisas aqui para a gente começar a montar uns cursos aqui de curta duração. Bacana, muito bom. Também. Então, em breve deve sair isso aí. Um dos protocolos, né, que a gente tem trazido muito é para ensinar, então, como eu já falei na parte anterior, de ensinar o aluno a seguir rotina. Para isso, a gente precisa treinar os pais a fazer isso, né? Então, um dos protocolos que a gente oferece é esse aqui, que agora está na versão física ainda, mas ele olha, você olha, fala muito simples, mas a estrutura de ensino envolvida nisso aqui é bastante complexa. Por isso que não adianta eu simplesmente compartilhar isso aqui sem treinar a pessoa a fazer uso desse documento, né? Então, a ideia é ter orientações de atividades, como é que você treina o pai ou a mãe, né, ou que a pessoa que está em casa, a disponibilizar um certo lugar seguro, as atividades e agenda, o material. Então, ele tem acesso ao material, acesso à atividade, pega o material, organiza, realiza a atividade, volta, traz para o lugar de novo. Tem um check, uma conferência da realização. Se possível, entrega uma certa consequência para aumentar a probabilidade dele responder em novas situações. A gente combina isso com a estrutura de economia de fichas. Então, a gente define algumas coisas que o aluno pode fazer e se ele acumular tais coisas, ele ganha, ele pode ter acesso a outras coisas. Então, tudo isso, por exemplo, aqui tem a prática de rotina, a prática de reforçamento diferencial, segmento de instruções, mediada por um adulto. Tudo isso são práticas baseadas em evidências. A gente não diz que vai fazer inclusão, a gente faz. Isso aí é a estrutura científica para isso. Tem gente perguntando aqui se os pais podem participar desse curso, né? Eu acho assim, aquele curso que você veio e fez, né? Foi um curso direcionado para profissionais, né? Mas, assim, durante esse período de quarentena, assim, muita coisa teve que ser adaptada, né? Porque os meninos também não poderiam ficar sem as intervenções, né? E eu vi, assim, com grande surpresa boa, né? Fiquei muito feliz de ver o trabalho de muitos pais, né? Fazendo esse trabalho com os filhos, né? Com uma supervisão. E foi muito bacana. Então, assim, o esforço e até porque também eles surpreenderam, né? Eu costumo falar que o pai, a mãe, os pais são pais, terapeuta, terapeuta. Mas os pais podem e devem, sim, né? Contribuir no desenvolvimento dos filhos, né? Então, acho que você pode pensar nisso, né? Um curso voltado para os pais. Eu acho que seria bem bacana. Perfeito, perfeito. A gente tem, especialmente agora, em tempo de isolamento social, não tem como os profissionais, exceto em alguns casos, onde ainda tem havido, como eu supervisiono em alguns lugares, eu sei tem algumas famílias que ainda conseguem levar o aluno para uma instituição em horário restrito, tem algumas ainda famílias que recebem o profissional de uma forma bem cuidadosa em casa, mas 90% dos casos, o profissional dando aula online para o aluno com o respaldo, com a sombra do pai e da mãe atrás. É ele que faz o manejo. Então, o pai e a mãe faz a função do profissional na aula, né? Então, mas isso é fundamental. A gente logo vai ter mais informações sobre isso. A gente tem criado um protocolo baseado numa orientação do professor Thomas Higby, da Universidade de Utah. Ele é maravilhoso. E é fantástico, né? Ele fez algumas orientações, inclusive para trabalhar com slides e tal, e a gente está tentando trazer isso para a realidade brasileira, né? Então, logo vai ter aí um treinamento. Agora, os cursos presenciais, eles realmente são voltados para estudantes e profissionais de educação física. Mas, embora TO, fono, tem o pessoal aqui que é psicólogo, estou vendo aqui a Carla, tem uma galera que é fono, que fazem o curso e se aproveitam bastante, porque a gente pega o objetivo analítico, a gente pega o objetivo de tratamento, pega a estratégia analítica comportamental e como que isso pode ser ensinado através das ferramentas do próprio profissional.
né? Então, a Carla está dizendo aqui, ela Uhum. fez, o pessoal faz. Então, não só o profissional de educação física se beneficia, outros profissionais se beneficiam, mas o curso é voltado para a prática do profissional de educação física. Em relação a isso, professor Paulo, eu estava até estudando hoje, em 98, me entregando aqui, fiz um curso de psicopedagogia, porque eu trabalhei na aula de educação durante muito tempo, né? Mas o meu trabalho de finalização de curso foi voltado para o lugar do corpo no processo de aprendizagem. Então, assim, porque a minha área de estudo, né, é a educação física. Mas eu penso que eu preciso saber de uma forma geral das outras áreas, porque, como a gente falou aqui, a gente trabalha com equipes multidisciplinares e de forma interdisciplinar. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento geral. E eu acho, assim, fico muito feliz de ver os profissionais participando conosco da live e tendo esse interesse, porque a gente sabe o quanto é importante essa questão do corpo, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho com uma criança ali de tentativa discreta, a criança está sentada, vai ficar durante uma hora, um tempo sentada ali, como é que está também o tônus dessa criança? Será que isso não atrapalha o fato dela ficar sentada ali durante muito tempo, né? E se esse profissional fica com essa criança durante uma hora, 2 horas, e ele tem um olhar diferenciado, ela pode perceber coisas que falhas, não são falhas, assim, detalhes que aquela criança, poxa, essa criança, a escrita dela não está bacana, vou ter que procurar uma ajuda especializada de uma TO, de um psicometricista, de um profissional de educação física. Então, é muito importante isso. Eu acho que com profissionais como você, a gente tem ganhado esse espaço. Eu fico muito feliz com isso, porque eu creio que a gente tem muito a contribuir, né, no desenvolvimento dessas crianças, né? E até a Tati comentou aqui que a gente sabe que a atividade física, de uma forma geral, ela é importante para o ser humano, né? Pode ser para uma criança com desenvolvimento típico ou uma criança com desenvolvimento atípico, né? Então, a gente sabe desses benefícios. Então, isso é muito importante. Eu fico feliz de ouvir isso de você também. Perfeito, perfeito. Nós já ultrapassamos muito aqui o nosso tempo, né? Eu queria te agradecer pelo convite e te dar um espaço agora para estar falando, né? Assim, o que você acha que é importante, mandando um recado para esses pais, esses profissionais que estiveram conosco. Eu agradeço vocês pela participação. Nós estamos abertos a sugestões de novos temas para novas lives, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem ou quiserem alguma informação, podem entrar em contato conosco, professor Paulo, através do Modelo Exerciência, comigo, Viviane Braga, com o projeto Te Amamos, que a gente está aqui realmente para poder agregar, contribuir, acolher. E nosso muito obrigada. Então, vou deixar agora a palavra para o professor Paulo, para ele fazer as considerações finais. Maravilha, Vivi, muito obrigado pelo convite. Você é sempre muito carinhosa com as palavras, um convite fantástico, não tem como negar. Às vezes eu consigo atrasar um pouquinho, porque às vezes está bem apertado a minha agenda, mas vai dar certo. Tranquilo. Sempre eu consegui te atender. A gente espera. Se você disse aí, né, sobre profissionais terem conhecimento sobre um pouco do que os outros fazem, isso é fundamental, porque a gente não vai fazer o mesmo serviço que os outros, mas às vezes o mesmo objetivo, né, com ferramentas diferentes. Sim. E como é que a gente define quais são os objetivos? A gente precisa entender quais são os protocolos que avaliam esses graus de desenvolvimento no autismo para isso. Então, eu estou aqui com alguns, não são todos, não são os principais, mas, por exemplo, o Portage é um inventário, né, que escaneia uma grande quantidade de repertórios comunicativos, sociais, acadêmicos, habilidades motoras grossas, finas, né, que podem ser trabalhados por todos. O TO, o físio pode trabalhar habilidade motora grossa. Assim como o profissional de educação física pode trabalhar as habilidades motoras, habilidades comunicativas, sociais, também. Sim. Dentro do contexto de exercício físico, a gente tem aqui o checklist da área de Denver também. Então, não é o método Denver, mas a gente usa checklist para isso, para poder traçar estratégias. O próprio livro do professor Celso Gomes, de Ensino de Habilidades Comunicativas, mas aqui apenas para ilustrar uma área de comunicação, mas então existem o Wables, existe o VibMap,
existe o WAFOS de habilidade de vida diária também, que são importantes. Esses são os repertórios novos também aqui, que é o GLR, habilidades de bom aprendiz, são importantes também. Ótimo. Tem o PIC, que agora que a gente está trabalhando, estudando sobre ele, né? Que é esse aqui. Então, que vai de um repertório desde crianças muito pequenas até adultos. Então, avaliações de habilidades muito complexas, desde habilidades muito simples a habilidades muito complexas. Então, isso é muito importante, o profissional não saber aplicar, porque quem vai aplicar é quem avalia a área de desenvolvimento. Mas a gente precisa identificar os gaps, que a gente chama os gaps de comprometimento, e a partir disso traçar as intervenções para desenvolver essas habilidades que estão em atraso do indivíduo. Né? Alguém falou ali sobre a estereotipia, né? Bom, eu falei uma live inteira hoje, que a gente passou até dar 1 hora também. Fizemos uma segunda live para falar sobre isso. Mas eu acho que pode falar novamente, porque a pessoa entrou depois e é sempre bom a gente ouvir sobre isso, né? Atividade física e estereotipia, né? Isso. O profissional de educação física, ele tem como intervir. Ele não pode, ainda, com a sua expertise de graduação, tomar decisões das intervenções. Mas ele, dentro de uma equipe interdisciplinar, especialmente analítico comportamental, que avaliou as causas, os motivos, que a gente chama o termo técnico, a função do comportamento problema, aí ele vai, então, né, traçar estratégias para reduzir esses problemas. Esses problemas, o termo correto seria comportamento problema. Tá? Então, o profissional de educação física não tem a autonomia. Ele deve ser orientado à estratégia e deve ser instruído de como ele deve fazer, e o profissional de educação física deveria poder fazer sozinho, mas não tomar a decisão se estratégia A ou estratégia B, porque isso a gente não tem informação na nossa graduação. Para tomar esse tipo de decisão, não adianta nenhum curso de especialização em análise do comportamento. Segundo o que as recomendações, é você ter pelo menos um mestrado nessa área específica de análise do comportamento aplicada ao autismo. Então, não é o profissional de educação física que decide. Ele pode intervir, ele aplica, mas ele não decide. Então, eu tenho alguns profissionais que eu supervisiono inclusive psicólogos. Então, eu falo qual é a estratégia, justifico, explico, e ele aplica, grava, mostra para mim, decide e discute comigo. Mas quem toma a decisão é o supervisor, então tem muita expertise para isso. Sim. No caso até da estereotipia, tá bom? Eu acho que o pessoal pergunta muito sobre isso, porque quando fala em atividade física e autismo, o que se tem de artigo, que mais tem artigo voltado para essa área, né? Assim, eu li algumas coisas a respeito, mas foi até de fora, sobre pesquisas que foram feitas, né? Que uma atividade física moderada ajudava a diminuir determinada estereotipia. Foi feita uma pesquisa pautada assim, nos dados bem na análise, né? E foi publicado. Eu já li umas 4 ou 5 pesquisas a respeito disso. Porém, mesmo dentro das pesquisas, ainda deixam muito claro que são coisas que estão sendo avaliadas, né? Que é tudo muito novo. Então, não dá para a gente falar. E mesmo porque, na nossa prática, quando a gente vai ver ali, eu vejo que em determinadas intervenções, a gente tem um resultado. Então, isso aí está sendo, eu tenho anotado, eu tenho trabalhado em cima disso. Mas não é para todo indivíduo, não é todo exercício. Então, assim, é algo que a gente tem sido estudado ainda. Então, é muito sério, né? A gente tem que ter bastante cautela a respeito disso, né? A intervenção para comportamentos problemas e comportamentos estereotipados não é definido pela forma como o aluno faz isso. Não é porque ele cospe, não é porque ele xinga, porque ele arranha, porque ele puxa o cabelo, que ele se joga, que a gente define. É pela causa. 3 alunos podem cuspir para cima, podem tocar, fazer a mesma coisa e as estratégias podem ser diferentes, porque as causas, os motivos são diferentes. São somente a partir da decisão disso, e a gente tem protocolos para definir isso, que gerou isso, que a gente define. Então, e essa estratégia, especificamente que você está falando, é uma das estratégias chamada de manejo de estímulos antecedentes, que é planejado antes
para diminuir a probabilidade de comportamento estereotipado ou comportamento agressivo, comportamento autolesivo possa acontecer. Então, numa dessas descrições desse livro, olha aqui como é que chama, ó, o tamanhozinho do livro, né? Que fala um pouco sobre isso, essas orientações. É quase uma bíblia da análise do comportamento. Então, vai ter aqui uma das práticas baseadas em evidência, que é o exercício físico com função antecedente. É isso que a gente chama, se alguém quiser buscar na literatura, exercise, antecedente exercise. É um exercício físico com função antecedente, tá? Nesse caso, está falando aí que é a Bíblia. É uma prática baseada em evidência emergente, ou seja, se aplicar adequadamente, vai funcionar para reduzir comportamentos problemas, e ele também, tem alguns estudos que dizem que ele planejado com tempo, com uma intensidade, no local adequado, você gera uma condição até de melhor aprendizado acadêmico do aluno numa condição posterior, até 40 minutos com o efeito após o exercício. Então, a gente tem muita coisa ainda para estudar, mas tem bastante coisa avançada na área. Bacana, muito bom. O pessoal está amando, a gente também está amando, né, a presença de todo mundo. Ó, já consegui até o livro emprestado, ó, coração para a Nise. Ô, Paulo, você falou a respeito de alguns livros, artigos, e o pessoal não conseguiu visualizar. Na hora a imagem ficou borrada, né? Então, se você puder mostrar o material para o pessoal, para a gente encerrar, falar os títulos, o pessoal estava pedindo para você mostrar. Eu tenho uns 60 livros na minha mesa aqui. Não, esse que você apresentou para a gente agora, por último. Tá, por último. Esse é um livro, ele é em inglês, né? Talvez o livro do Cooper, é o livro branco da análise do comportamento. Tá? Comprei pela Amazon, talvez também pela Amazon, que pode ser um resumo dele. É esse aqui que eu não cheguei a mostrar, mas ele é bem mais barato do que o anterior. Tá bom? E temos um resumo também dele em português, que seria esse aqui. Esse em português vocês acham mais barato, tá bom? Um livro muito bom. Olha aqui, ele não tem autismo, mas é análise do comportamento, assim como os outros, tá? E que vão falar das estratégias que a gente pode utilizar. 2 livros relacionados à análise do comportamento aplicada ao autismo, traduzidos em português, a gente tem muito bons de colegas minhas. Primeiro eu vou falar o da Dani e da Carol, que é esse livro aqui, recomendadíssimo, tá? Vale a pena vocês comprarem. Esse está autografado, então não tem como emprestar, tá? Não, esse eu tenho. E esse outro livro também das meninas da Nexo, tá? A Cíntia, a Carol e a Luciana são fantásticos. É um livro muito bom. Foi lançado antes, inclusive, ao outro que eu mostrei. Muito bom. Vai falar de várias estratégias aqui, inclusive exercícios com função antecedente. Os livros de avaliação que eu mostrei, né? Eu cheguei a mostrar do professor Sassugoi, de ensino de linguagem, tá? E eu cheguei a mostrar também o protocolo. Não tem o livro aqui, é só o protocolo checklist, que eu não trabalho com o método Denver, eu trabalho só com a checklist, que é o checklist Denver. Tá? E o manual operacionalizado do Portage, que é fantástico também, mas ele traça habilidades que são típicas de uma criança de 0 a 6 anos. Eu posso aplicar isso aqui para um jovem de 12? Se ele não tiver o repertório comunicativo, social, motor de uma criança de 6, sim, porque ele não avalia a idade, ele avalia o repertório típico para uma criança dessa idade. Agora, o PIC, amanhã a gente tem grupo de estudo para isso. O grupo de estudo, para isso, tem sido selecionado aí um pessoal, mas é punk, porque vai falar de equivalência de estímulos, de teoria dos quadros relacionais, né? E aí eu deixei de falar também do livro do professor Borla, que é o teste KTK, tá? Amanhã. E quem tiver interesse, ele tem dado o curso, ele disponibiliza, ele dá aula com ele mesmo, dura 2 horas. O curso custa R$70. Com ele, eu estou fazendo um merchandising aqui, mas eu não ganho nada com isso. Eu selecionei uma turma que vale a pena. É que a gente precisa de gente que estude isso. Então, eu organizei um curso para amanhã com as pessoas. Aí ele mandando a mãozinha. Eu organizei o curso
organizei nada, né? Eu só convidei as pessoas que já fizeram os cursos Divulgou, comigo né? para organizar. Isso. E aí eu passei para ele e ele faz. Então, aqueles que tiverem interesse, ou o Perfeito. professor Gorla deixa aí um contato, ou então pode entrar pelo próprio Messenger do Instagram dele e mandar a Certo. mensagem, aí faz o depósito e ele disponibiliza as condições. Se não tiver vaga para amanhã, que o curso vai ser às 7 horas, das 7 às 9 da noite, das 19 às Sim. 21. Se não tiver vagas, ele provavelmente deve abrir aí para uma outra semana. A gente pode abrir uma Tá? outra turma, né, professor Gorla? Isso. Tá aí, né? Ah, tem uma mãezinha perguntando aqui. Meu filho não consegue ficar sentado muito tempo, mexe o tempo inteiro. Alguma dica? Sim. Procure um profissional especializado em análise do comportamento, seja ele da educação física ou não. E a gente vai investigar quais são as variáveis que têm controlado esse não ficar sentado, e a partir disso que a gente toma decisões. Se alguém te der uma decisão baseada apenas num relato, desconfie grandemente que ele não sabe o que está falando. Eu esperava essa resposta, mas eu fiz a pergunta. Muito bom. Bom, então, assim, quero mais uma vez te agradecer a presença do pessoal. E a gente marca uma próxima live aí. O pessoal mandou aqui algumas solicitações, alguns temas, né? E a gente pode pensar nisso, de acordo com o tempo, que a gente sabe que não é muito, né? Mas que eu acho que faz parte, né? A gente contribuir com essa comunidade. E eu fico muito feliz, mais uma vez, agradeço o pessoal do projeto. Te amamos, né? Pelo trabalho que a gente tem feito junto, o pessoal que está aqui, Theo Kids, a Letícia, a Anise, todo mundo aqui com a gente, né? Amanda, Gabi, e não dá para falar o nome de todo mundo, mas especialmente a você. Fiquei muito feliz da presença do professor José Gorla também. E vamos lá, então, né? Obrigada. E pode despedir aí, Paulo. Obrigadão pela presença. Bom, Até mais. Tchau, pessoal. muito obrigado. Tá Obrigada. bom. Vou Tchau, encerrar. tchau. Tchau, tchau. Vai ficar gravado, hein? Obrigada. Tchau.